Boa noite, queridas amigas e queridos amigos. Nós estamos fazendo uma transmissão no dia de hoje que aqueles que nos acompanham há mais tempo já conhecem o nosso convidado, porque ele já esteve conosco aqui no canal em algumas oportunidades, em alguns diálogos que nós estabelecemos aqui, e aqueles que estão há mais tempo certamente já conversaram, já viram, muitos de vocês provavelmente já conhecem o canal dele. É o Edmilson Magrão, do canal Inteligência Acima da Mídia. Então, eu quero saudar a todos vocês que vêm chegando, a Rosana Volpato, a Marli Mouto, todos vocês que se tornaram membros e membros do canal, meu muito obrigado. É muito importante que vocês se tornem membros e membros do canal para aumentar a nossa exposição aleatória, assim como façam suas inscrições, naturalmente também, no canal Inteligência Acima da Mídia, do Edmilson Magrão, que está aqui com a gente, e que no curso desse programa vocês irão conhecer melhor. Boa noite, Magrão. Obrigado pela sua presença. Tudo bem? Boa noite, Rogério. Cara, obrigado mais uma vez. É sempre muito gostoso voltar aqui no teu canal. Você foi o primeiro cara que abriu as portas para mim, né? Então, tenho uma gratidão imensa e uma torcida danada. Você sabe que você tem um fã que vive torcendo aqui para as coisas dar certo e acho que tá indo bem, né? Resultado do teu trabalho, resultado do teu mérito, acho que mais ainda, né? Da comunidade que você está construindo aqui com um zelo impecável, né? Essa comunidade que a gente diz que a gente não divide, né? A gente tem somado. Muita gente que está aqui, está lá no meu canal, foi por sua causa, por sua culpa. Acho que houve um probleminha na Lá conexão. vão na Dani, vão nos outros canais, mas a comunidade que você está fazendo aqui é muito coesa, é muito legal fazer parte dessa história. Tenho muito orgulho disso. Muito obrigado, Magrão. Eu quero, inclusive, dizer para as pessoas que nos acompanham que essa era uma preocupação nossa em relação, inclusive, à administração dos grupos de youtubers e comunicadores que nós temos, ao longo dos últimos tempos, patrocinado, essa aproximação, essa interação, essa articulação que propiciou eventos muito legais, como, por exemplo, aquele papo que nós tivemos com o ex-presidente Lula recentemente, no mês passado, que foi obra de um trabalho de cooperação de um grupo de youtubers com a equipe de comunicação, assessoria do ex-presidente Lula. Espero que a gente possa repetir e que mais gente possa ter essa oportunidade. A gente está trabalhando para isso, Magrão. Eu espero que em breve a gente tenha alguma notícia positiva, porque é muito importante que as pessoas estejam próximas, né, das lideranças políticas que estão incumbidas hoje de uma enorme responsabilidade em tempos de pandemia, de crise política, de crise econômica. Mas para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade e o prazer de conhecer seu trabalho, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente a respeito do seu canal, do seu trabalho, como você começou, com que objetivos você começou, como está sentindo o desempenho do trabalho e quais são as perspectivas futuras. Faz uma síntese para a gente. Bora lá então, né? Bom, gente, eu falo sempre no meu canal que eu sou militante, né? Eu sou petista de filiação. Então, para mim, ter um canal de YouTube é mais um trabalho de militância, né? A ideia do canal nasce lá na Vigília Lula Livre, uma fala das lideranças, principalmente do Lula, quando o Lula diz, e muitos outros líderes do PT dizem que nós precisamos ocupar esse espaço. Então, como tarefeiro do Partido dos Trabalhadores, que eu sou, e eu não nego para ninguém lá no meu canal, mas você é filiado. Olha, eu sinto muito se eu não agrado todo mundo, mas eu sou petista. Então, para mim, essa é uma tarefa importante que eu cumpro como tarefeiro do meu partido. Né? Não vou negar o meu partido em lugar nenhum que eu vá, não vou negar as lutas que eu defendo dentro do meu partido, nem na vida real, nem no YouTube, nem nenhuma das redes que eu faço. Então, uma defesa que é feita dentro do partido, apesar de haver muita convergência entre nós, né, Rogério, no que toca à comunicação do PT, mas há uma defesa dentro do partido da construção desses espaços. Então, eu estou dentro desse contexto. Eu quero construir um espaço em que eu possa ser petista e eu possa ter orgulho do meu partido e possa defender as bandeiras do meu partido. E fazer as críticas também, porque não há dentro do partido nenhuma coisa que me impeça de fazê-las, né? E eu as faço também muito destemidamente. Então, assim, o canal era um canal pessoal, antigo, desde 2008, acho que eu tenho o canal, mas eu nunca ligava, produzia zero, colocava vídeo de aniversário dos meus filhos lá, olha lá ainda.
Mas na vigília a coisa tomou uma proporção, a vigília Lula Livre em Curitiba, tomou uma proporção que a gente acabou se dedicando primeiro à página do Facebook, né? A página está com 75 mil inscritos, agora a gente separou, né? Tinha uma outra pessoa que estava junto comigo na página do Facebook, ela está tocando o Facebook sozinho, deve trocar de nome agora, não vai ser mais Inteligência em Cima da Mídia, mas a página cresceu e a gente foi deixando o YouTube, e aí agora eu resolvi dedicar 100% do tempo para o YouTube, construir uma frequência de vídeo, que a gente sabe que isso é muito importante, né? Você fazer vídeo sempre, não fazer 10 vídeos em um dia e ficar 10 dias sem produzir nada. Né? O YouTube também tem esses lances desses algoritmos aí que a gente entende pouco, mas a gente tem muita suspeita, né, Rogério? Então o canal está indo bem, assim, um ritmo estável, não cresce tipo 100 inscritos por dia, mas tem crescido 10, 15, às vezes 5. Difícil um dia que não cresce 5 ou 10 pessoas, né, de inscrições. Então está indo um ritmo bom. O que eu acredito, não só a produção do conteúdo que a gente faz, que não é novidade em lugar nenhum, né, o que a gente fala muitas vezes é repeteco daquilo que outros canais falam, só que tem uma fala, eu acho que foi do professor Rony Hergert, que foi no canal um dia, e ele vai sempre no Barba Dialética, que ele diz assim, os grandes canais de YouTube, eles trabalham com o imediatismo. Então, o que aconteceu ontem é passado e não se toca mais. E são os pequenos canais que vão regurgitando esses conteúdos, repetindo, e aí esse é um papel importante. Eu gostei da teoria dele, porque a gente muitas vezes não fala novidade, nós não estamos preocupados em dar furo. Ah, eu tenho uma ideia, aconteceu uma coisa que eu fiquei sabendo primeiro. Não, eu quero saber de fazer o debate, né? De fazer o debate e é exprimir a minha opinião, porque é um canal de opinião, não é um canal de jornalismo, com os erros, né? Com os acertos, com a intenção de aprender muitas vezes. Visitas que vão lá levam grandes lições, aprendi muito com você. Tem uma coisa em você que eu admiro demais, que é a tua gentileza e a tua paciência. Isso é uma coisa que eu admiro demais, é uma coisa que eu tento praticar, e a gente vai aprendendo. A gente não é a gente é tábula rasa, mas a gente vai se construindo, se cavando, né? Então a gente aprende muito. Do dia que eu comecei a fazer vídeo com mais frequência para hoje, eu sou outra pessoa, com certeza. A gente aprende muito, inclusive com as pessoas que estão interagindo conosco, né? Primeiro, todos nós aprendemos uns com os outros, e depois o público, quando interage conosco, muitas vezes eu tenho dito de forma reiterada que a divergência, ela é útil para nos fazer crescer. Ela nos faz crescer no sentido de que aquelas ideias que nós expressamos nem sempre estão em consonância com as pessoas que nos acompanham, mas quando há uma divergência, necessariamente é uma reflexão. Desde que a divergência seja colocada, como você disse, de maneira cordial, nós vamos refletir, nós vamos nos debruçar sobre, e aí nós vamos construir juntos a ideia do que deva ser o elemento, o fio condutor das discussões futuras. Queria agradecer a Maria Bernardes, que está aqui com a gente. Ela diz aqui, Sal, querida, feliz aniversário. Beijos de todos e todas dessa live. Então, Sal, feliz aniversário, meu. Magrão está sem áudio aí, não te ouço. Preciso mandar um abraço muito carinhoso, muito, sabe, muito solidário para a Sal. A Sal é uma querida. Tem uma galera aqui que, se for comentar, a Aninha Meirelles, tem uma outra menina aqui, a Raquel, né, que é tua moderadora aqui também, a Maria Bernardo. Tem uma galera de gente que saiu daqui do teu canal, que foi para lá, que me adotaram, e é muito legal ter elas lá na comunidade também, é muito bom. E a Aninha Meirelles está dizendo aqui, boa noite, Magrão, e também Rogério Anitablian, vocês se completam, obrigado, Aninha, obrigado pelo superchat, agradecendo a Luciana Seranto, que se tornou nova membro do canal. Gente, se tornem membros do canal, é muito importante para o nosso trabalho, que é um trabalho, como o Magrão falou, de construção coletiva. Está aqui conosco o companheiro Rogério Matucci, que também tem um canal que faz as leituras à 00:15, todos os dias, e que eu recomendo a todos vocês que também conheçam e se inscrevam. É muito importante, gente. Mas eu queria dizer, em relação à questão suscitada aí do aprendizado de todos os dias, com o público, com os outros comunicadores, que isso é alguma coisa que a gente tem que agradecer todos os dias, porque
Se nós ficássemos imersos nas nossas convicções, única e exclusivamente pautadas por uma certeza de que estamos certos, sem que haja necessidade de ouvir o outro, a gente nunca vai evoluir. Então, eu não tenho problema em relação, eventualmente, a reconstruir um pensamento, desde que ele esteja fundamentado numa série de princípios que a gente carrega e de informações e elementos que a gente pode receber do público que nos acompanha. Então, gente, isso é muito importante. Quero pedir para vocês compartilharem bastante essa live, para que a gente possa dar a visibilidade necessária, para que o companheiro Edmilson Magrão possa também falar a respeito do seu trabalho no canal Inteligência Acima da Mídia. E eu quero que, Magrão, você toque, se possível, em 2 pontos que eu acho também importantes para as pessoas que ainda não te conhecem. Primeiro, você falou de passagem sobre sua participação na Vigília Lula Livre. Eu queria que, antes de mais nada, você falasse um pouco mais sobre sua participação na Vigília Lula Livre, porque é importante que as pessoas saibam qual foi o seu nível de envolvimento nisso. E quando você falou em filiação partidária, eu não tenho filiação partidária, você sabe, eu sou um defensor da pluralidade do debate, sem abdicar dos meus princípios, mas eu respeito muito o sujeito que está vinculado a uma ideia que defende ela como você defende. Então, isso é muito importante que as pessoas tomem conta. Olha, o espaço é absolutamente livre para aquele que é filiado a um partido político expressar suas convicções. Essa é a estrutura, é o princípio básico, é o princípio basilar do fundamento da democracia real, né? Porque a democracia formal, a gente já está cansado. A democracia formal tem para muito pouca gente no Brasil, mas a democracia real começa pela capacidade da gente ouvir o diferente, desde que esse diferente também não seja alguém que postula pela sua liquidação física, que te xinga, que te ofende, né, que te detrata, que não quer que a lei seja cumprida para todos. Aí também é um limite, uma linha vermelha. Fala um pouquinho para a gente sobre sua participação na Vigília, Magrão. Só catando um gancho aí dessa tua última fala, lá no Inteligência, eu costumo dizer que eu não tenho paciência, cara, com o bolsominion, sabe? A gente diverge. Teve um dia que eu convidei o Nildo Orix, você deve conhecer, o Nildo Orix da Revolução Brasileira, do PSOL, e tem uma visão, ele tem os fundamentos dele, os fundamentos acadêmicos, inclusive, e outros nem tão acadêmicos assim, mais de ideologia mesmo, mas ele é um sujeito cordato, que vai nos parâmetros da civilidade. Então, a gente consegue debater, divergir em qualquer nível, quando a gente está dentro desses parâmetros da civilidade. Agora, bolsominion não dou conta, cara, eu não consigo. Então, a equipe moderação lá já sabe que é facão geral. Teve uma outra pessoa que falou para mim, eu acho que foi, deixa eu lembrar, acho que foi o Joaquim Carvalho, do DCM, que foi lá também, e ele, eu acho, não lembro direito, sobre construção das bolhas, né? E o povo fica com essa ladainha, com essa celeuma de furar a bolha, furar a bolha, furar a bolha, e eu acho que não é por aí. Eu acho que é o contrário, é qualificar a nossa bolha, é trazer mais gente para dentro da nossa bolha. Nós não temos que gastar pérola com essa galera, né? Então, é construir uma bolha nossa a maior possível, né? Não sei se está certo, não sei se está errado, achei interessante e estou trabalhando mais ou menos nessa concepção. Então, eu quero muita gente no meu canal que se não pense exatamente como eu, que também isso é uma utopia, mas que a gente consiga ter um objetivo comum. A gente pode ir por caminhos diversos, mas o objeto é o mesmo. Magrão, quando você fala sobre a Vigília, me perdoe a interrupção, eu queria agradecer o novo membro, que é o professor Roberto Cardoso, do canal Pensando Alto. Ele tem um canal super legal, não sei se você conhece. Já me inscrevi na live dele com você aqui. Ah, excepcional. O professor Roberto tem lives, aí 2 lives todos os dias, e ele tem uma capacidade de análise muito boa, então eu recomendo a você que não conhece o canal Pensando Alto do professor Roberto Cardoso, que se inscreva, é uma coisa muito importante essa coesão, essa união. Eu me tornei membro do canal dele e ele se tornou membro do meu canal. Então, é uma alegria, viu, professor? Muito obrigado pelo prestígio, muito obrigado por emprestar essa credibilidade, por nos dar esse crédito. Desculpa, Magrão, pode continuar. Fala sobre a Vigília, é muito importante. E ele estava ao vivo agora há pouco, acabou agora há pouquinho a live dele. Eu não assisti toda, não assisti só um pedacinho para vir para cá. Então, Rogério, no ano que o Lula foi desculpa, no ano que o Lula foi preso, eu estava de gancho, essa que é a verdade, eu estava de gancho no meu trabalho, eu tinha sido suspenso, a gente teve um grande movimento estudantil aqui no Paraná,
em 2016 contra a medida provisória que alterou o ensino médio naquele ano pelo Temer, né? O Temer mal assumiu e já decretou a reforma do ensino médio. Os estudantes paranaenses enlouqueceram, e eu era, na época, liberado do sindicato, né? Eu fazia trabalhos políticos para o sindicato dos professores aqui, e eu me envolvi até o pescoço, né, naquilo, e acabei tomando um processo administrativo, fui suspenso por 30 dias, sem salário. E aí, vamos para Curitiba, né? Vamos descer para Curitiba e vamos ficar lá o tempo que for preciso. E porque eu achava que ele ia ficar preso uma semana. Não, uma semana, ele vai ficar preso e boa. Eu fiquei lá os 30 dias, cara. E eu precisei voltar, porque acabou a suspensão, precisei voltar para a sala de aula. Mas, assim, foram 30 dias de um aprendizado imenso. Já falei isso em vários canais, mas parece que nunca é novidade repetir essa história, porque o contato com a militância do Brasil inteiro nesses 30 dias, o nível de solidariedade entre as pessoas, você não aprende em universidade alguma, em curso nenhum, em academia alguma, você vai aprender a você lidar com as pessoas de diferentes realidades, diferentes concepções de mundo, concepções políticas, inclusive, jeitos diferentes de tratar a vida. Então, isso me marcou muito, foram 30 dias, assim, que eu considero que eu aprendi mais do que até então, na minha vida inteira, porque a gente comia, bebia, respirava e dormia política o tempo inteiro, debate o tempo todo, formação política excepcional, para além dos perrengues, né? Para além de frio, de chuva, de banho gelado, de comida fria, às vezes de comida quente, às vezes sem comida, enfim, uma coisa que vai entrar para a história do país, com certeza, né? Um cara condenado pela justiça, na narrativa da direita, né? Condenado com culpa, né? E ao mesmo tempo uma vigília como aquela em que as pessoas estavam lá, não só defendendo o presidente, mas defendendo o princípio legal, que é isso que tem que ser frisado, o princípio democrático, faz com o ex-presidente, faz com qualquer um, daqui a pouco faz com você, e aí não tem quem o defenda mais. Eu acho que essa é a alma da vigília para mim, né? Defender esse princípio democrático muito importante. Mas, enfim, é isso. Você fazendo uma declaração emocionada numa oportunidade, a gente ainda tinha pouco contato, pouca conversa, nós tínhamos estabelecido pouca conversa, mas eu lembro que numa live eu até me referi a esses comentários emocionados que você fez no período da vigília, ou no período logo posterior à vigília. Você ficou muito envolvido com aquela situação, né, Magrão? Você, pessoalmente, sentiu demais essa situação da prisão política do presidente Lula, né? Olha, Rogério, assim, eu sempre fiz militância, desde que eu me entendo por gente, eu fiz militância do campo da esquerda, desde a faculdade que eu faço. E depois que eu me filiei, né, aumentou a exposição. E aquela situação lá na vigília, para mim, cara, assim, eu estava defendendo. A impressão que eu tinha, acho que foi mais ou menos isso que eu disse naquela ocasião, que eu fiquei emocionado, porque eu lembro que eu disse que da minha família eu fui o primeiro que estudou. E eu só estudei depois que o Lula assumiu. Depois que o Lula assumiu em 2003, que eu criei coragem. Foi no mesmo ano que eu comecei a fazer faculdade. Eu não tive coragem, eu não tinha sonho antes disso. Eu sonhava, talvez um dia, quem sabe, eu consiga. Eu sou um cara inteligente, eu me reconheço como capacidade, eu só não tenho oportunidade, né? O debate do mérito, para mim, não funcionou. Mas quando o Lula ganha a eleição em 2002 e ele vai assumir em 2003, ele falou, opa, agora vai. E eu fiz escola particular, eu não fiz escola pública, porque eu não consegui passar no vestibular de escola pública, não tinha ENEM ainda. Então, para mim, estar na vigília defendendo aquilo que eu defendi lá e que eu sofri lá, aqueles 30 dias que lá eu fiquei, para mim era defender o direito que outras pessoas fizessem também. Faculdade também, sonhasse com escola, sonhasse com um futuro melhor para os filhos.
sonhasse com trabalho, com emprego, com comida na mesa, né? Eu já era casado quando eu ia fazer faculdade. Eu lembro, Rogério, que eu negociava a matrícula, a hora que o cara carimbava a minha matrícula, o secretário da faculdade, eu não pagava nenhuma mensalidade mais, porque eu não tinha condição de pagar. Eu ia renegociar a dívida no final do ano, a hora que aí eu pagava em 3, 4 cheques pré-datados que eu emprestava do meu irmão, de um dos meus irmãos, renegociava de novo. A hora que renegociava, eu não pagava mais. Eu ia renegociar só no final do ano. Eu fiz minha faculdade inteira assim. Xerox de faculdade, de material, tinha um camarada amigo meu que trabalhava na Receita Estadual, ele xerocava para ele, levava para o trabalho dele, dava um jeitinho, xerocava e trazia para mim no dia seguinte. Foram os anos da faculdade. Então foi muito sofrido. E quem abriu as portas para eu acreditar que isso era possível foram as políticas do Lula. Foi o programa petista, que eu conheço muito bem. Porque eu sou petista e sempre fui. Então, quando o Lula se elegeu, opa, nós temos um programa aqui. Nós temos uma janela de oportunidades, por menor que seja, por limitações que tenham, e tivemos limitações no campo da política educacional no Brasil e outros campos, mas a gente tinha um leque ali, né, de esperança e de sonho. Então, aquilo tudo significava vigília para mim. Por isso que eu estava lá de corpo e alma. De corpo e alma. Deixou mais envolvido, vamos dizer, foi uma mola propulsora, foi um incentivo, foi uma situação que te levou a um envolvimento maior, inclusive com essa dedicação maior aqui nas redes sociais, muito provavelmente, pelo que você está relatando. Eu quero me permitir, nesse momento, uma citação importante em relação ao que o Magrão colocou no começo do nosso papo. Falou que está chegando em 7 mil inscritos. No momento, eu estou, pelo que eu consigo verificar aqui, ele está com 6.880 inscritos no canal. São só 120 inscrições, pessoal, para ele alcançar os 7 mil. Então, eu espero que vocês, o canal do Magrão, se você puder colocar o link no chat, Magrão, o link do canal, depois, ao final, a gente vai deixar fixado também, fixado na live. Mas, se você puder colocar, o pessoal faz um esforço coletivo junto aqui, e nós vamos buscar esses 7 mil antes do final da live, certamente, pessoal. Se inscrevam no canal do Inteligência Acima da Mídia, do companheiro Edmilson Magrão, e vamos prestigiar todos aqueles que estão fazendo trabalhos dedicados da defesa dos seus pontos de vista, da defesa da democracia, da defesa do Estado de Direito. É muito importante que isso aconteça. E o canal teve um incremento recentemente. Frederico Vasconcelos, boa noite. Os canais de esquerda precisam de mais apoio dos partidos de esquerda. Está aqui o Frederico Vasconcelos comentando. Muito obrigado, Frederico. Muito obrigado por encaminhar o superchat aqui. E eu tenho observado, na realidade, que o seu canal subiu bastante de patamar depois de uma iniciativa, que era a segunda pergunta que eu ia te fazer, naquela sequência, da sua participação na campanha Stop Bolsonaro. Como é que foi essa campanha e que tipo de interação que você promoveu no canal naquele momento? Cara, aquilo foi uma loucura, bicho. Eu primeiro tenho que falar dos primórdios. Então, primeiro eu conheci a Tereza Aquino, que é a famosa TT. Ela fazia parte de um coletivo Conexão Petista no Twitter. Conheci ela, marquei eles um dia num post no Twitter, e aí uma tal de Maria do PT, eu salvei no WhatsApp, me mandou uma mensagem no Messenger, que tinha uma denúncia e tal, e era preciso produzir algum conteúdo. Aí eu peguei, achei o assunto legal, estava no The Intercept, não lembro nem o tema que era, e fiz um vídeo curto e mandei o link. Aí conheci a TT através disso. A TT, se ela estiver vendo, depois, se ela não gostar que eu chame ela de TT, ela me fale no privado, mas enfim. E aí combinamos uma live lá no canal, foram várias pessoas do coletivo Conexão Petista. Fizemos uma primeira live, foi bem legal, o pessoal do coletivo do Twitter, pessoal que já faz esse trabalho de militância digital. Aí, a partir dali, aí agora já estão num outro coletivo, que é o Estrela da Democracia. A partir do Estrela da Democracia, que eu também faço parte, a gente conheceu o pessoal do Stop, né? A Érica, da Alemanha, a Márcia, de Amsterdã, e do FIBRA, né? Do Federação... não lembro. Internacional de Brasileiros, alguma coisa assim. E a Fernanda, de Dublin.
mais a Nara de Londres. Aí começamos a fazer os bastidores do Stop e foi juntando gente. Acho que tem uns 3 ou 4 grupos do Stop hoje, que eu faço parte. Aí fizemos uma reunião prévia, né? Escolher o canal, precisava de ter um canal, um veículo para centralizar os conteúdos que seriam produzidos. Aí já estava no coletivo, decidiram que ia usar o Inteligência e beleza, definimos as pessoas que ficariam com a administração do canal naquele dia, e aí fizeram. Algumas lives eu participei. Quantas lives você fez naquele dia? Aquele dia foi o dia todo, né? Tinha um programa fechadinho, começou às 6 da manhã, com o Zé de Abreu, lá da Nova Zelândia, e a Márcia Tiburi, não sei onde que a Márcia está. Enfim, começou às 6 da manhã e acabou às 19 horas daquele domingo. Foi uma loucura, foi muito legal fazer parte. Agora teve o Tuitaço esses dias também, né? Tuitaço, Instagramzaço, tudo, quanto no dia 10, também foi muito bacana. A gente fez uma live de fechamento no domingo, né? No dia 10, foi bem legal também. Então, assim, a gente vai construindo esses contatos, né, Rogério? Eu costumo dizer que a gente está construindo uma corrente de solidariedade, de amizade entre nós, e que é necessário, porque senão a gente corre o risco de trabalhar com a história da verdade única, né? A minha versão ou a minha opinião é melhor do que a opinião do outro. Então, eu acho que a partir dessa construção dessas redes de contato, a gente vai melhorando os nossos conteúdos, melhorando o nosso foco, sabendo para quem falar, o que falar, como falar, né? E acho que isso é importante, porque também a gente não pode meter, como diz na periferia, não pode meter o louco no YouTube aqui e falar do que der na telha de qualquer jeito. Não é assim também, né? Tem que ter um critério mínimo. Mas trabalhar com o pessoal do Stop, a mulherada arretada, cara, foi muito produtivo para mim, aprendi demais, tenho aprendido ainda. A gente brinca lá nos coletivos que às vezes elas ficam brabas, né? Que eles escutam coisas do tipo, por que não volta a morar no Brasil se tá reclamando tanto? Né? Mas o Brasil não sai de ninguém, né, Rogério? A nacionalidade, você nasce e você pode ir para onde você quiser, que você continua sendo brasileiro. E elas estão lá de longe e estão metendo um louco aí, cara. Estão fazendo um belo trabalho virtual, muito importante mesmo. Olha, nós estamos chegando, eu estou acompanhando aqui, nós estamos nos aproximando dos 7 mil. Daqui a pouco a gente vai fazer mais um chamado para o pessoal ir lá para o canal Inteligência Acima da Mídia do Magrão, para se inscrever no canal e para nós chegarmos nos 7 mil inscritos ainda nessa live. É muito importante prestigiar o trabalho do Magrão, assim como de todos os companheiros que fazem o trabalho expositivo, analítico, crítico, de contraponto, em relação a essa grande mídia hegemônica que nós temos, que não nos dá oportunidade de contraponto. Então, é importante que nós tenhamos a seguinte concepção: não é uma transferência de inscrições, é um trabalho onde todos ganham, não é um jogo de soma zero. Todos os canais progressistas nos quais, eventualmente... Cara, adoro essa fala sua, bicho. Esse negócio de soma zero entrou aqui na minha cabeça que, nossa, é muito massa. Mas porque todo mundo ganha, gente. Todo mundo ganha. E a gente teve a oportunidade de estar reiteradamente recebendo os companheiros de outros canais e também visitando os companheiros de outros canais. Eu mesmo já estive no seu canal, eu estive no canal do professor Roberto Cardoso, eu estive no canal, recentemente, do professor Carlito, nós já fizemos interações com o canal Resistente, nós já fizemos interações com vários outros canais, no 247, no DCM, no Gustavo Conde, com o Leonardo Estopa, enfim, eu acho que, independente de orientação político-partidária, a gente sabe que existem diferenças, a gente sabe que existem aqueles que são filiados e os que não são filiados, e às vezes os que são filiados, eventualmente, ao mesmo partido, mas pertencem a correntes diferentes, mas é importante o apreço à discussão, a discussão qualificada, a informação qualificada e o respeito, que é o fundamental na construção dessa corrente. Respeito na sociedade brasileira. Nos tiraram esse direito elementar de nos respeitarmos uns aos outros. Porque, é claro, cada um de nós tem uma característica, tem uma peculiaridade, tem uma história, tem aquele velho ditado, eu sempre recorrendo a ele, para que seja oportunamente compreensível. Cada um sabe o sapato que usa, é claro, mas nós temos que respeitar a história de vida de cada um.
a vontade de cada um, a ideia de cada um, e quando houver divergência, nós temos que tentar, através de mecanismos civilizados e civilizatórios, construir convergência. Quando não dá na conversa, tem as instituições que devem ser valorizadas dentro da democracia, para que a democracia seja o menos formal possível e o mais real. E quando eu falo em democracia formal, e depois eu vou te pedir para analisar essa questão, é tudo que está assegurado na Constituição de 88, que eu vejo que é maravilhoso em relação, por exemplo, ao artigo 5º, ao capítulo das garantias, que assegura que no Brasil não tem pena aviltante, não tem pena de morte, não tem pena de tortura, não tem nada de cunho vexatório, né? E essa democracia formal, ela atende um extrato da população, talvez cerca de 10, 15, 20% da população, de uma maneira bastante categórica. E tem muita gente que está absolutamente desprovida de receber o que a Constituição, as leis e esses ganhos, eu diria, né, do marco civilizatório puderam propiciar para alguns estratos privilegiados da sociedade brasileira. Então, para que a democracia seja cada vez mais real do que formal, é importante a gente ter contraponto, é importante que haja a possibilidade das pessoas ouvirem múltiplas opiniões de vários atores e você, tranquilamente, de forma razoada, vai formar a sua concepção. E agora que nós já passamos dos 400 amigos e amigas que estão paralelamente com a gente, pedindo para que vocês sigam compartilhando, eu vou pedir mais um esforço de inscrições no canal Inteligência Acima da Mídia do companheiro Magrão. Gente, vamos lá, faz a inscrição, é grátis, não paga nada, vamos prestigiar o companheiro Magrão, e o companheiro Magrão vai alcançar a meta, pelo menos dos 7 mil inscritos, e se alcançar os 7 mil, a gente estipula uma nova meta, não vou nem dizer dobrar a meta, porque já é um chavão, né? A gente estipula uma nova meta para que isso vá se sucedendo de forma positiva, numa corrente do bem, numa corrente simbiótica, onde todos possam ganhar, onde todos possam, de alguma forma, ensinar uns aos outros. Magrão, todos nós aqui aprendemos uns com os outros, com as histórias de cada um, com a vida de cada um, com a dificuldade de cada um, com os acertos, com os erros, e tudo isso vai nos dando capacidade, vai nos dando cabedal, organização, para que a gente haja com razão e maturidade, né? Eu vou contar um pequeno caso aqui que aconteceu, claro que eu não vou citar nominalmente os dois envolvidos, mas dentro de alguns desses grupos que nós estamos de comunicadores, eu falava sobre isso ontem com o professor Roberto Cardoso, aconteceu ali uma situação que houve um intercâmbio, pretenso intercâmbio. Um sujeito, ambos amigos queridos e que ainda bem que seguem amigos, um havia solicitado um contato de alguém e foi prontamente atendido. Eu, particularmente, tenho uma política em relação a isso. Eu acho que é sempre de bom alvitre que, ao solicitar um contato, não é, nós possamos dar oportunidade para que a pessoa para a qual nós solicitamos fale para a pessoa que vai ser contactada: olha, eu estou fornecendo seu telefone, eu estou dando teu telefone, eu estou, sabe? Para que não haja nenhum tipo de mal-entendido. Então, um foi atendido, recebeu lá o telefone, tudo bem, sem problema nenhum. E quando foi a hora da reciprocidade, quem foi consultado dizendo: pô, agora eu que preciso de um contato teu. Aí a resposta foi: eu não passo contato, né? E logo essa pessoa veio e me ligou. Disse: pô, olha, eu tive uma decepção muito grande, eu vou sair do grupo e tal. E eu digo: calma, vamos pensar um pouco. Mas eu não tinha ainda nada formado em relação a isso. Eu queria avaliar a situação, queria saber, ainda que não tivesse perguntado, de quem era o contato, em que circunstância foi pedido, o que aconteceu. Magrão, passou 5 minutos, a pessoa me falou: olha, apaga tudo, que ele acabou de me passar o contato. Ele só queria conversar antes com a pessoa que ele não poderia dar o contato sem que, efetivamente, houvesse ali um esclarecimento. Olha, Magrão, eu tenho contato, mas eu vou perguntar para a pessoa se ela não se constrange em relação a isso. A não ser que seja uma pessoa muito próxima, né? Aí a coisa é diferente. Então, o que eu conto essa história toda para dizer o seguinte: é importante ter um pouco de tranquilidade. Se a gente toma uma atitude de sopetão, se a gente toma uma atitude impulsiva, é para briga na hora. Você vai falar: pô, eu fiz ali uma concessão, o outro não fez, então vou quebrar o pau, não quero mais falar com você, você não serve para meu amigo e tudo mais. Mas o que acontece? De repente você destrói uma relação até com mais gente e que não haveria motivo para tal, porque em 5 minutos a coisa foi esclarecida. Então, vamos dar oportunidade para o diálogo na sociedade brasileira, é importante. Quero falar do canal, outro canal importante, que eu já estive também, da Daniela Araújo, professora Daniela Araújo, o canal dela é Daniela Araújo Professora. Ela diz aqui: eita, a live é ótima, 2 camaradas muito queridos, competentes e progressistas,
Abraço. Haja útero! Boa, boa. Eu tive lá recentemente, na quarta-feira, se eu não me engano, né, às 22 horas, estive lá com a professora Daniela Araújo. Então, eu também recomendo ao pessoal, conheça e se inscreva no canal da professora Daniela Araújo. Gente, esse processo, ele é importantíssimo. E esse exemplo que eu dei agora há pouco, eu peço isso, essa certa... É um dado de parcimônia. Eu já fui muito briguento, sabe? Eu já, por muito pouco, explodia. Mas eu acho que a maturidade vai nos ensinando, vai nos mostrando que muitas vezes é bom dar uma oportunidade para o diálogo. Se tiver que brigar mesmo, a gente briga, mas tentar, na realidade, deixar com que a razão prevaleça. Acho que aí é um ganha-ganha. Queria agradecer a Lúcia Menezes, que se tornou membro do canal. Muito obrigado pela confiança, Lúcia. E eu peço que o exemplo da Lúcia seja seguido por aqueles que naturalmente têm a possibilidade de fazer. Quem não tiver possibilidade, um like, um compartilhamento, um engajamento com comentário após a fixação do vídeo, também já é muito importante. Coloca aí no grupo do Telegram, do WhatsApp, da tua família, dos teus amigos, do pessoal do trabalho, mesmo que exista ali 1, 2 ou 3 que eventualmente possam condenar ou resistir, certamente algumas pessoas virão, e isso é importante a beça para o nosso trabalho, tá bom? Rogério Matuque também, que todas as noites, à meia-noite e 15, faz as suas leituras. Prestigiem. Ele é um companheiro muito importante também aqui no contexto da rede democrática, né? De democracia, de pluralidade que a gente procura estabelecer. Magrão, outra coisa que eu queria que você contasse um pouco para nós é dessa sua dinâmica, né? Você é professor, muita gente não sabe desse detalhe, você falou de passagem, mas fala um pouquinho sobre essa sua experiência, você é professor de história? Sim. Viu, Rogério? Só mandar um abraço para a turma aqui, a Daniela, cara. A Daniela também tive lá essa semana. É uma das grandes parceiras que a gente tem desde o começo. A Dani, o Matuque, vou repetir, mas enfim, a Daniela do Vermelho Pimenta, o Rony Teles, né, um grande camarada também. Enfim, tem uma galera, o Ciência Humana TV, a professora Flor, fui no canal da professora Flor ontem, enfim, eu acho que esse trânsito que nós temos feito, que a gente tem feito, que você tem feito, eu tenho notado, você ido em vários canais, recebido várias pessoas no seu canal, eu acho que esse é o grande pulo do gato, cara, é o grande pulo do gato, não só para a gente ampliar a voz, mas para a gente construir essa relação, acho que é muito importante. Mas, assim, eu fiz faculdade de História comecei em 2003, terminei aí no primeiro mandato do Lula. Aí eu passei no primeiro concurso, passei em vários concursos, na verdade, né? Mas eu passei no concurso em Mato Grosso, não fui assumir. Aliás, assumi, tomei posse, mas não fiquei lá no Mato Grosso, uma cidadezinha fronteiriça com o Paraguai. A primeira impressão foi a pior que eu tive na minha vida, eu nunca tinha saído muito tempo da minha cidadezinha de nascença. Aí fiquei pouco. Tinha passado um concurso público no Paraná para agente educacional, que a gente fala aqui, né? E aí voltei, fiquei no Paraná. 2007 eu fiz concurso de novo, passei para professor, daí já tinha terminado a faculdade. Assumi em 2012. Demorei 5 anos para assumir uma vaga de concurso. E aí estou rodando, e agora, ultimamente, eu estou dando aula numa escola de assentamento do MST. O pessoal lá da comunidade mais frequente já sabe, que eu falo sempre, né, da escolinha do MST. E assim, de todo o aprendizado que eu tive no meu tempo de sala de aula, para além do meu tempo já enorme de escola, porque eu sempre trabalhei em escola, eu comecei a trabalhar em escola em 94, desculpa. Então, eu praticamente não sei fazer outra coisa, a não ser trabalhar com as rotinas de escola, né? Biblioteca, secretaria, sala de professor, cozinha, né? Minha mãe era cantineira de escola, não tinha com quem me deixar, ela me levava para a escola, deixava eu brincando com as panelas na cozinha da escola. Então, a minha relação com a escola é muito estreita, sabe? Muito estreita. Eu estudei na escola que a minha mãe trabalhou, depois eu fui secretário e depois eu dei aula na escola que a minha mãe trabalhou e me levava. Então, assim, o professor, acredito que todos os professores, né, para além daquela história, aquela ladainha de vocação, que eu não gosto muito, porque esse negócio de vocação não enche barriga, viu, Rogério? Eu sou
eu sou da, como diz o Paulo Galo, do Entregadores Antifascista, eu sou da praxis. E o que enche a barriga, cara, é salário, é grana. No mundo capitalista tem que ter grana, tem que ter dinheiro, né? Então, a gente tem que seguir aprendendo sempre, sempre, todo dia. Se você perdeu a paixão por aprender, o que quer que seja, você já não serve. Quanto mais para dar aula, para lidar com os seres humaninhos que estão ali em plena formação, formação física e formação de caráter, né? E aí, você tem que ser, se você pode até não dominar bem o conteúdo que você está ali, apesar de ser uma exigência mínima, mas você tem que apresentar para aquele cara, para aquele ser, um bom exemplo, né? Para você ensinar para além do conteúdo e apresentar para o cara o famoso currículo oculto, que é a educação através do espelho, né, bicho? Você, com a sua conduta, com a sua pontualidade, com as suas opiniões assertivas, com os seus encaminhamentos em sala de aula, com o aproveitamento das oportunidades que a sala de aula te dá para debater gênero, para debater racismo, para debater machismo, para debater desigualdade social, para debater latifúndio, reforma agrária, no meu caso agora na escola da MST. Então, acho que é isso que faz da gente, né, bons professores, para além do que dizem da gente, que a gente doutrina, que a gente faz iniciação, que a gente faz proselitismo, né, enfim, por aí. Mas eu gosto muito de ser professor, cara. Às vezes dá um desânimo, né? O Brasil está muito estranho, está muito esquisito, mas ao mesmo tempo eu olho para trás, esses dias todos aí, 100 e poucos dias já isolado, já estou morrendo de saudade de sala de aula, uma escola precária, uma escola difícil, as salas mal iluminadas, tudo de madeira, um calor medonho, um frio medonho, uma poeira danada, mas eu já estou que não me aguento mais, já estou arrancando as barbas de vontade de ir para a escola. Cidade de Cascavel? Cascavel. Cascavel fica no Paraná. Alguém perguntou qual era a cidade fronteiriça ao Paraguai em que você esteve. Acho que foi o Marcola. Eu assumi concurso na cidade de Amambaí. Amambaí ou Amambai, não me lembro, bem no sul aqui mesmo. Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Perfeito. A Zilá está lembrando do canal Questionamentos, professor Carlito. O José Eduardo Tagliari está lembrando do canal da professora Flor Silva também, que a gente sempre também tem divulgado aqui. O Lídio Ramalho fala do Portal do José, que é outro ótimo canal, é outro que já esteve conosco, que nós já interagimos também, outro ótimo canal. São múltiplas as opções, como o Canal Vermelho Pimenta, que também está aqui com a gente, e para o qual também eu mando minhas saudações. Eu tenho acompanhado, Magrão, nesses últimos dias... Olha o Carlito aí. E obrigado por lembrar. Olha o Carlito aí. O Carlito também esteve com a gente aqui. Eu estive lá no canal dele, né? Muito obrigado, viu, Carlito? Um abraço grande para você. Eu tenho acompanhado nos últimos dias... Só uma menção, Rogério. Claro. O Carlito foi engraçada a experiência com ele, que eu fui o primeiro que forçou ele a fazer uma live com um convidado. Ele nunca tinha feito. Aí eu peguei o contato dele no grupo e atormentei o juízo dele. Eu falei, cara, você tem um canal massa, um conteúdo legal, uma comunicação bacana, a comunicação dele é bem peculiar. Tem que levar convidado e vamos embora, vamos fazer. Aí, de vez em quando, nas lives dele, ele lembra, o Magrão foi o primeiro que veio aqui no canal. Sujeito fantástico, gosto muito dele. A Eliana Maria Vinhais Barçante está dizendo aqui também do Duplo Expresso. Eu quero lembrar para vocês, pessoal, que nós aqui, efetivamente, estamos vivendo um momento grave em relação à abertura de muitas cidades, não obedecendo necessariamente a um princípio de linearidade, né? No sentido de... veja, você tem São Paulo, que na capital, e eu fui um dos que falei isso, fui um dos primeiros a falar isso, tanto da Globo e da CNN, acho que você acompanhou essa situação aí, eu falei sobre a imunização que existia na Grande São Paulo e no Grande Rio, a partir de dados de hemocentros, de pesquisa de laboratório e tudo mais. Mas se você tivesse, gente, algum fundamento, sob o ponto de vista de abrir em determinadas regiões, aqui em São Paulo, no Rio Grande do Sul, tem essa coisa das zonas, das aberturas que são, vamos dizer, em tese, vinculadas à evolução da pandemia. Mas há uma dinâmica de assimilação em regiões, Magrão,
que ainda estão com a pandemia ascendente. E tem um outro problema que nós devemos levar em conta. Em função dos poucos controles que a gente tem, há a possibilidade, segundo o professor Nicoleles, né, e outros professores também, outros virologistas, epidemiologistas também colocam, matemáticos também colocam, de um dado que chama-se efeito bumerangue. E eu explico um pouco para vocês. Conversando com o médico brasileiro radicado em Portugal, que inclusive é muito próximo de um importante dirigente do Partido dos Trabalhadores, uma pessoa muito querida, muito amiga, ele diz o seguinte: olha, os estudos de matemáticos aqui na Europa dão conta que não é necessário 70% de imunização. A gente não conhece ninguém que pegou, o Dr. Marcos Caseiro, lá de Santos, também com a gente, falou sobre isso, que pegou Covid 2 vezes. Muito provavelmente não existe essa possibilidade. Tive conversando com o biólogo Henrique também, no canal dele, ele aqui, e também ficou mais ou menos claro que é remotíssima a possibilidade de que a pessoa pegue coronavírus 2 vezes, principalmente num curto espaço de tempo. Há a possibilidade de que essa imunização seja perene, mas vamos aguardar, não vamos nos precipitar. A questão que nós tratamos é o seguinte: regiões que podem, eventualmente, abrir com uma determinada cautela têm sido seguidas por regiões que não podem. E a possibilidade também, em relação à falta de controles, que regiões que estão relativamente controladas possam ter, sim, um segundo pico, em razão do trânsito de pessoas, por exemplo, São Paulo, na capital e no interior. Se, efetivamente, nós tivermos alguma coisa em torno de 30% de imunidade em São Paulo, capital, a pandemia, se houver um distanciamento social responsável, ela tende a diminuir sobremaneira. A epidemia, ela tende, se não a desaparecer, a se tornar uma coisa muito menos dramática. São Paulo já tem observado esse tipo de situação de diminuição no número de casos de internações. A gente vem acompanhando isso primeiro nos hospitais privados e agora também no sistema SUS. Estou falando da Grande São Paulo, hein, pessoal? Vamos confundir com o Mato Grosso do Sul, com o Rio Grande do Sul, que tem situações ascendentes. Agora, tem a possibilidade de que, se você não tiver um controle, que os 30% de imunizados não sejam suficientes, porque você está... O que você considera aí? Professor Heitor também fez uma live com você, está aqui com a gente, mandou até superchat. Um abraço, professor Heitor. O que você tem? Você tem uma base, vamos supor que você tenha 12 milhões de habitantes, você tem 30% imunizados, então, em tese, há um controle. Agora, se você deixa a fronteira aberta, toda a população do estado passa a ser a base. E aonde você tem 7, 8 ou 10% de imunizados, você vai ter um trânsito de gente que não teve contato com o vírus para dentro da capital, e aí a base de cálculo é outra, e você vai ter uma segunda onda potencial. Então, eu queria que você falasse sobre essas duas coisas. Quem não pode fazer abertura copiando quem pode fazer algum tipo de abertura responsável, que é gravíssimo, né, indo no embalo, como se diz, né, popularmente, e a possibilidade de que, pela falta de controles, haja alguma coisa de efeito bumerangue. Como é que você vê isso? Pois bem, vamos lá. Cara, vou falar aqui da minha cidade para tentar responder você a situação. O Paraná passa aí por um apuro danado. A gente assistiu primeiro São Paulo, as regiões do Nordeste numa velocidade imensa de contágio, né? E a gente assistiu. Então, o que foi feito, por exemplo, aqui no Paraná, no geral, e em Cascavel, no específico, foi feito algum trabalho de isolamento. Inclusive, aqui o campo da esquerda andou lá no início elogiando as ações, como fizemos com vários gestores espalhados pelo Brasil, elogiando algumas ações isoladas de alguns governadores e prefeitos, enfim. E aí agora, está uma situação muito complicada, os números do Paraná estão numa velocidade muito alta, né, um aumento muito grande de casos e mortes. Cascavel é uma das regiões que mais tem casos confirmados e mortes. Ontem parece que foram para o tamanho da cidade, para a proporcionalidade, ontem nós tivemos 7 casos aqui de mortes, né, enfim. O prefeito abandonou, Rogério. O prefeito abandonou completamente. O estado do Paraná fez um decreto mais rigoroso. Eu não entendi ainda muito bem, porque os prefeitos estão usando a decisão do STF para manter as suas próprias decisões. Então, os prefeitos estão dando de ombro. O prefeito daqui deu de ombro para esse decreto estadual.
está fazendo a reabertura. O centro da cidade está lotado, abarrotado de gente. Acredito que essa taxa de imunização, eu acredito que você falou em torno de 30%, ela não é suficiente para segurar a onda, que ainda não veio, na minha avaliação, ainda não veio em muitas cidades. Eu acredito que São Paulo ainda vai encarar problemas no curto prazo, no curtíssimo prazo, porque essa doença tudo é curto prazo, né? Nós estamos falando de 3 meses de epidemia, de pandemia, e a situação chegar onde chegou. Então, acho que é um equívoco geral, um equívoco muito grande que esse pessoal está fazendo. Não devia abrir, em espécie alguma. É mais barato, se é para falar de dinheiro, seria mais barato fechado 100%, 1 ou 2 meses, do que fazer o que essa turma está fazendo, brincando com coisa séria. Não tem controle. Para mim, não tem controle, Rogério. Por mais que se fale que vai ser controlado, vai ter as medidas, não tem. Não, ninguém apresentou um caso específico em que essas medidas de abertura sob controle tenham funcionado. Nos Estados Unidos, a gente está vendo o que aconteceu. Abriram, o Nova York conseguiram segurar a onda, agora está o Texas atacado. E a curva voltou a ficar vertical por lá de novo. E aqui no Brasil, nós não paramos de subir ainda. Nós não atingimos o platô para essa turma falar em abrir com um certo controle, bandeira verde, bandeira amarela, bandeira roxa, escambau, e as pessoas morrendo. E quem que está morrendo? A gente fala sempre, eu, você, Carlito, Daniela, todo dia a mesma coisa. Quem está morrendo são os pobres. Os pobres que não têm acesso a um médico particular, um respirador particular, uma clínica particular, um sírio-libanês, um Albert Einstein da vida, né? Esse pessoal que ainda, muitos deles não puseram a mão nos R$600 emergenciais. Então, para mim, reforça a tese do genocídio do Bolsonaro. Eu coloco na conta desse cara toda a morte, toda. Não gosta do que eu falo, né, lá nas minhas redes, não gosta do que eu falo, então não ouça, porque para mim ele é um assassino. Olha, aqui em São Paulo, o que está acontecendo, por exemplo, na rede privada, os médicos aqui na rede privada, eles aprenderam a tratar do coronavírus de uma maneira diferente. Esses hospitais, inclusive o sírio-libanês que você se referiu, outros como Albert Einstein, 9 de Julho, Vila Nova, Beneficência Portuguesa e outros que atendem as classes médias, média alta e os estratos mais privilegiados da sociedade, a maioria deles tem aplicado uma medicação à base de corticosteroides e heparinização, né? Porque na realidade, não é, uma formação de coágulos, né, nos pequenos vasos do pulmão, por exemplo. Então, o que acontece com a heparina, você, em tese, combate essa condição, e com os corticosteroides, você combate aquela tempestade de citocina que acontece lá por volta do 7º dia. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte, não tem muitas vítimas fatais, você está falando sobre a condição de classe, né? Nas classes mais privilegiadas. Ainda que a contaminação já seja também o menor número, porque essas classes se contaminaram antes, e existe um número de pessoas menos sujeitas ao trânsito e transporte coletivo, né? As medidas de precaução são mais acessíveis. A gente falava aqui, por exemplo, com parlamentares do Rio de Janeiro, liderança comunitária, é lugar que não tem água, né? Então você fala, lava a mão. Eu vou lavar a mão como se não tem água? Usa álcool em gel. Você pode comprar álcool em gel pirateado, porque estava cheio de gente aí fazendo álcool em gel que não era 70%, que era batizado, que era misturado, que não adiantava absolutamente nada. Então, aqui em São Paulo, há um sentimento das classes médias, das classes mais privilegiadas, de que a pandemia não seja algo tão grave mais como era no início, né? Então, eu tenho acompanhado que realmente as vítimas são de Sapopemba, na freguesia do Ó, nos distritos. Eu peguei um mapa esses dias, há 2 ou 3 dias atrás, realmente, não é uma conversa, não, é uma realidade. Quem está morrendo é gente pobre e que efetivamente não tem assistência disponível para uma situação de emergência, muitas vezes até desconhece, não é, a situação que pode estar sujeita e corre riscos, por vezes, até, não vou dizer desnecessários, mas muito complicados. O Osman Enéas está perguntando, fazendo um adendo aqui, se você conseguiu 7 mil.
Quanto falta, Magrão? Vamos dar uma olhada aí para chamar a galera para completar esse quadro aí, aproveitando o ensejo que nós já passamos dos 500 aqui. Faltam 50. 50, gente. Vamos fazer as inscrições no canal Inteligência Acima da Mídia, do companheiro Magrão. Olha, nós estamos aqui com 514 pessoas simultaneamente. Não é possível que 50 pessoas não possam fazer suas inscrições. Sei que tem muita gente que já está inscrita, outros tantos que já se inscreveram, eu quero agradecê-los. Mas vamos lá, vamos prestigiar o Magrão. Vamos para cima, vamos para dentro aí, com 7 mil inscritos, que é nosso objetivo aí nessa live, Magrão. Que eu tenho certeza que dentro em breve você vai alcançar números muito maiores. O canal não está monetizado, Magrão? Ô, Rogério, isso aí é um outro debate interessante no canal. O canal não é um canal iniciante, né? Quase 7 mil inscritos, não é um canal que está começando, né? Eu já estava com quase 1.000 vídeos lá. E aí, agora, por conta da tentativa de remonetizar, porque eu perdi a monetização por barbeiragem minha mesmo, por descumprimento de algumas regras do próprio YouTube, por conta desse processo de aprendizado de YouTube, né, que a gente não sabe, enfim. Eu acabei perdendo por 2 vezes a monetização, né? Então, eu estou na terceira tentativa de remonetizar. Então, a gente está aí na marra, cara, graças aí ao trabalho da turma lá, a comunidade mais orgânica, né, o pessoal que está mais engajado no canal, que tem feito um baita trabalho de tirar o link do YouTube e compartilhar nas outras redes. Então, isso o YouTube também, o algoritmo também enxerga, né? Para além da relevância que a monetização traz, você fazer compartilhamento externo também o algoritmo vê. Então, está sendo só nesse item, porque não tem propaganda de ninguém, e não tem superchat nem super stick, então o YouTube ele desconsidera completamente o canal. Ele não mostra os vídeos do canal nem para a própria comunidade, para você ter uma ideia. Então tá na marra mesmo, tá na força bruta. E mesmo assim a gente continua crescendo, que é legal também, né? Olha, eu estou publicando aqui, tá disposto aqui para todos vocês de forma destacada, o link do Inteligência Acima da Mídia. Então é só clicar nesse link que está publicado aqui, e vocês chegarão ao Inteligência Acima da Mídia e nós poderemos alcançar esses 7 mil inscritos, eu tenho certeza. Viu, Rogério? Deixa eu falar sobre o nome do canal, só um pouquinho. Quando eu criei o nome do canal, eu fiquei preocupado das pessoas lerem errado, ou enfim, eu fiquei preocupado das pessoas acharem que era prepotência, meio arrogante e tal. Mas seria se fosse acima da média, né? Depois que eu tinha criado o nome, que eu falei, não tem nada a ver com arrogância e prepotência, né? Eu estou falando da mídia, né? Se eu não puder avaliar para além do que a mídia me diz, né? A mídia me vomita todo dia informação, né? Monocromática, né? Então, mas a ideia é essa, né? Superar a narrativa da mídia corporativa sem ser arrogante, sem ser prepotente, porque ninguém é dono da verdade, obviamente. Você tocou num ponto fundamental. É outra coisa que eu tenho dito, tenho trabalhado muito com os grupos nos quais nós participamos, e até para a gente que eventualmente ainda não participa dos grupos, da questão da não necessidade de que haja um protagonismo individual. Porque se você trabalha em grupo, você pode ter até algum tipo de exercício pontual, circunstancial de liderança em algum contexto, mas você não deve nortear essa relação de grupo pelo protagonismo, pela vaidade excessiva, por um messianismo ou por uma narrativa que você queira impor aos outros. Então eu digo, olha, mais importante do que o nome do canal ou o nome da pessoa que está fornecendo, que está construindo, que está colocando contraponto, é que esse contraponto seja exposto. Então, não importa quem seja o carteiro, importa que a carta chegue e chegue direitinho lá, que não seja adulterada, porque a gente sabe que há muitas vezes a tentativa de descredenciar o carteiro, o que na história, né, você sabe, é aquela coisa de você condenar o arauto da má notícia para alguns grupos. Então, por exemplo, a extrema-direita, por vezes, diz, fulano de tal não tem credencial, aí tem as fake news, tem as coisas inapropriadas e tal, né? Querendo contextualizar uma informação a quem é o portador dessa informação. Então, não importa, gente, quem seja o carteiro, quem seja aquele que leva a informação a você de qualidade. Importa que essa informação de qualidade chegue e que todos tenham direito e que nós não fiquemos na mão da Globo, do SBT ou da Record, que podem ser inimigos lá nas coisinhas deles, lá por verba da SECOM e tudo mais, mas na política, por exemplo, do Paulo Guedes, todos apoiam, todos estão de acordo,
Neles não acham que a inclusão social seja urgente, a soberania nacional não é importante, agradecendo aí ao José Carlos Garcia, obrigado, eles aqui já me inscreveram no Inteligência Acima da Mídia, vocês dois são demais, obrigado, amigo José Carlos Garcia. E agora eu quero pedir a vocês, amigos, que façam aí as inscrições, não apenas no canal Inteligência Acima da Mídia, como se você está assistindo nosso canal e não está inscrito, se inscreva aqui no canal do Rogério Netablian, e se você já está inscrito, faça, se possível, a adesão como membro ou membra do canal. Isso nos dará a possibilidade de chegar mais longe em relação a visualizações aleatórias, né? Vamos juntos construir essa realidade importante no momento em que a gente muitas vezes fica dependente. Magrão, tinha muita gente aí esperando o Jornal Nacional da Rede Globo, às 8h30, reestabelecer a democracia no Brasil, né? Reestabelecer a democracia no Brasil com uma agenda francamente alinhada com o Paulo Guedes, onde eles tentam todo dia ainda salvar a pele do que sobrou, né, de Sérgio Moro, do que sobrou de Deltan Dallagnol, e muita gente, inclusive, mais voltada à defesa da democracia, naquela ansiedade no Jornal Nacional. Gente, o Jornal Nacional não vai transformar nada. O Jornal Nacional não vai contar nenhuma novidade para vocês. Aliás, a única coisa que vai mudar o quadro que a gente está vivendo é a educação e a reeducação, intensiva e extensiva. Como o projeto, por exemplo, do Darcy Ribeiro e do Leonel Brizola no Rio de Janeiro, com o CIEPS, não é? Eu quero lembrar, inclusive, Darcy Ribeiro, que tem uma história. Recentemente li o livro Jango e Eu, foi escrito pelo filho do João Goulart, que conta a história do exílio no Uruguai, desde a partida, do momento em que eles chegaram no aeroporto de Melilla, né, e não foram para Carrasco, e foram para Solimar, e aquela coisa toda lá, que nos deixa assim, bastante angustiados com a repetição de algumas cenas no Brasil, a parte não termos tanques nas ruas, como tínhamos daquela vez. Hoje, eu acho, em alguns aspectos, até pior, porque é velado, é subrepetício, né? É uma coisa que, por vezes, não dá margem até a denúncia mais... porque tem gente que não consegue compreender o nível de sacanagem, né, que existe dentro de uma guerra híbrida. E aí a coisa fica difícil para alguns setores da sociedade que não tem essa capacidade de interpretação. Agora, a única coisa que vai transformar o Brasil é educação e reeducação. É contraponto, é tempo, é semeadura. Não vai ser o Jornal Nacional e não vai ser, até aqui, a mídia hegemônica. Combate pelo socialismo, professor Heitor, muito obrigado mais uma vez. Inscrito nos dois, eu e a Lucélia Moura. Muito obrigado. Chegamos, Lucélia? Tiveram no meu canal esse casal maravilhoso aí, o Heitor e a Lucélia. A Lucélia é pré-candidata a vereadora aí em São Paulo, um casal da militância de primeira qualidade. Gostei muito deles. Você conhece o Ciências Humanas TV? Conheço também. Inclusive, eu estou esperando o convite para ir lá trocar uma ideia. Já fui na Flor, já fui no Barba, já fui no Merlin. Estou aguardando um convite do Ciências Humanas TV para ir lá também. A gente vai em tudo quanto é lugar. Almeri Espíndola de Souza, muito obrigado. O livro Jango e Eu deve ser lido, é muito bom. Eu já sou um membro do Inteligência. Bateu 7, Magrão, ou não? Deixa eu ver aqui. Acho que já deve ter batido. É que demora um pouco para atualizar, né? Demora um bocadinho, mas a princípio, se não tá quase. Mas vai chegar. Vai sim. Para ultrapassar essa barreira dos 7 mil, é importante que a gente estabeleça aí algumas metas para que esses desafios possam nortear nosso trabalho também. Olha, Magrão, outra coisa que eu queria te perguntar também é em relação a essa crise econômica, a questão do desemprego. Como é que você está vendo isso aí na região oeste do Paraná, onde você se encontra? Tem muita gente desempregada, muita gente subempregada. Quero ler também uma mensagem do Alderano Cruz. Ele sempre diz aqui, lê minha mensagem, lê minha mensagem. Diz aqui, eu sou do tempo do Paulo Freire, né? E ele já passou várias mensagens. Alderano, um abraço para você, meu amigo. Todas as mensagens para a gente são tão importantes quanto, por exemplo, os superchats ou quanto daqueles que são membros. Na realidade, conforme o canal vai crescendo, a gente não tem capacidade, né, inclusive, de observação para ler todas as mensagens. Mas você é sempre muito bem-vindo e receba meu abraço. A Suzy Cidreira aqui também, diz aqui, vocês, youtubers, precisam divulgar mais a professora Flor Silva. Suzy, eu estou sempre divulgando a professora Flor, mas está dado o recado, e mais uma vez, a professora Flor Silva está sendo divulgada aqui. E, claro, existem muitos, como Ciências Humanas TV também, que o Magrão citou, e outros canais que eu também, muito provavelmente, não conheço ainda, mas se chegar aqui e tiver uma mensagem positiva, a gente vai divulgar junto, tá bom? A Michel diz aqui,
Vamos dar RT, que está nos acompanhando do Twitter. Vamos dar RT, pessoal. Dá RT, quem está no Twitter, e marca as pessoas, né? Que tem mais seguidores para que elas possam dar RT também. Pisco diz aqui, Magrão, vereador do PT em Cascavel. Sai ser candidato, Magrão? Eu estou pré-candidato a pedir licença, fiz o pedido de licença de afastamento do Estado também, aguardando, né, porque mudou o calendário, então empurrou um pouquinho mais para frente o deferimento dos pedidos de afastamento. A princípio, sim. Candidatura é sempre muito complicado, né? Já me candidatei outras vezes e é sempre uma montanha russa, né? Então, mas enfim, assim, como um bom tarefeiro que sou do meu partido, eu encaro qualquer parada para defender o nosso programa, né? Então, para ser candidato, então vamos ser candidato também. E aí, Rogério, querendo ou não, a legislação, ela dá ainda, né? Ainda nos dá algumas garantias muito importantes que a gente precisa, porque foi um direito conquistado, né? A gente ter direito a licenças, um afastamento legal para você fazer política, fazer campanha, pedir voto, falar de programa, falar de propostas, falar de política pública de atendimento às demandas da população, isso foi um direito conquistado. Então, às vezes, as pessoas fazem confusão, achando que é feio, que é imoral. Na verdade, é um direito. Né? Então, eu tenho direito de fazer isso, nós todos temos, nós garantimos esse direito, e é importante usufruir. Eu tento, na medida do possível, contribuir com o debate político, na prática também, né? Toda vez que tem eleição, né? Toda vez que tem eleição municipal, apesar de entender que eu não sou o típico político. Né? Eu não tenho aquele arquétipo, né? Aquele estereótipo de político, aquele cara que dá tapinha nas costas, aquele cara que é de pegar a criancinha no colo. Eu não tenho muito esse tino, não. Então, eu uso o tempo da licença para mergulhar de cabeça na campanha da majoritária, na campanha dos outros companheiros, para tentar, de alguma forma, contribuir o mais qualitativamente possível. Magrão, o pessoal está te parabenizando que seu canal já chegou aos 7 mil, viu? Está dizendo aqui, a Zilá está dizendo que já chegou aos 7 mil. Parabéns nosso também. O pessoal está lembrando aí da importância de que essas metas que nós estamos estipulando sejam cumpridas, né? São vitórias. Vou ler mais uma mensagem sua, Alderano Cruz. Alderano Cruz está falando aqui sobre voto facultativo. O que você acha de voto facultativo, Magrão? Então, Alderano, cara, teve um tempo que eu achava legal. Quando eu era mais jovem, tinha menos experiência, eu achava bacana. Eu confundia um pouco voto obrigatório com liberdade, né? Se é obrigatório, não é direito, é obrigação. Se é obrigação, eu estou sendo empurrado, né? Eu achava que era mais legal, era mais cult, você escolher ir votar ou não ir votar. Mas hoje eu olho para o voto facultativo com uma outra visão, que é a visão... A nossa democracia é burguesa. A democracia representativa brasileira e das democracias ocidentais basicamente são burguesas. Então, facultar o voto é dar à burguesia a chance maior ainda de eleger sempre os seus quadros. Do jeito que está, obrigatório, já é difícil para a classe trabalhadora eleger os seus quadros, colocar representante do povo lá nas instâncias de poder. Imagina se fosse voto facultativo, que as pessoas que não têm a compreensão da importância que o voto tem, se elas iriam votar, se as periferias iriam votar, se a classe trabalhadora que tem uma defasagem de formação acadêmica, por exemplo, se elas iam encarar como um direito legítimo e ir lá e votar no seu representante. Então, eu sou defensor do voto obrigatório hoje ainda, até porque nós não atingimos aí um nível de maturidade necessário para facultar o voto, infelizmente. Talvez no mundo anárquico, né, no mundo utópico aí, talvez, quem sabe, um dia a gente consiga avançar para isso. Olha, pessoal, quem está dando parabéns para o Magrão aí? TT. Obrigado, TT. Gente, olha, eu não tenho como expressar o agradecimento, Rogério. Você e a tua comunidade aqui
Eu acho que são esses gestos que a gente vai... são tijolinhos, né, que a gente vai colocando nas nossas paredes, né, para construir quem a gente é e o que a gente faz, e a forma como a gente faz, inclusive, com mais responsabilidade, com mais zelo, com mais capricho e mais vontade. Eu assumindo essa responsabilidade, junto com outros companheiros, e buscar um trabalho de articulação, no sentido de que todos possam promover uns aos outros, e que possam se respeitar, a parte das divergências, diferenças. Tem dia que você não acorda tão simpático a uma tese, tem dia que você... sabe, é normal. Então, eu vejo, agora, eu digo, reitero, eu acho que sempre a prudência, no sentido de você arrazoar seu sentimento, organizar sua cabeça, para não tomar atitude intempestiva. Num dia você pode achar que, de repente, não está recebendo a valorização suficiente, no outro dia você acha que essa valorização vem, está vindo, é normal. Eu digo isso em relação à interação. Eu acho que não dá para enxergar, né? Tem uma lista aqui enorme de afazeres dentro dessas interações propostas, e eu tenho buscado, por exemplo, e eu quero dizer que eu me impus, ninguém me pediu, ninguém me colocou isso como função. Eu me impus a tarefa de promover o maior número possível de interações, na medida em que eu julgo que isso seja construtivo para colocar o espírito que a gente defende em prática. Debate arrazoado, prestígio de um ser humano em relação ao outro, essa questão de uma amorosidade, de uma afetividade, de um aspecto de solidariedade, generosidade e empatia praticado além das palavras. Então, tudo isso dentro desse processo é muito mais do que o canal do Rogério Nitablião, do que o canal Inteligência Acima da Mídia do Magrão. É um conjunto na sociedade brasileira de pessoas e elementos dispostas a capitanear os processos nos seus canais, e quem nos acompanha aqui, fazendo, nos prestigiando, fazendo comentário, fazendo like, dando compartilhamento. E já vem mais uma pergunta para você, Magrão. Quero agradecer a Jacileide Oliveira. Queria saber se ele é a favor do hashtag Somos 70%. Cara, eu acho assim, eu acho que a gente pode até usar. O que me preocupa não é a hashtag, o que me preocupa é esses manifestos que estão por trás aí desse movimento. Isso que me preocupa mais. Acho que se a gente for fazer o cálculo matemático, mesmo, pega os 30% do PT, pega os outros 40% diluído no restante do partido, sobe os 30% do Bolsonaro. A gente pode matematicamente fazer esse cálculo para poder usar a hashtag. Isso, para mim, não tem problema. O problema são esses manifestos que têm pipocado por aí, que algumas das nossas lideranças têm assinado. Eu tenho contrariedade clara com relação a isso. Haddad assinou, Boulos assinou, o Flávio Dino assinou. Eu tenho divergência. Por quê? Porque não está proposto nesses manifestos, essas frentes que estão por aí, que já foi muito falado, não está expresso ali a reposição dos direitos do Lula. Não tem debate sobre a revogação da PEC 95, da Emenda Constitucional 95. Não tem revogação das reformas trabalhistas que foram feitas no pós-golpe. Então, não tem debate de Brasil nessa coisa louca que estão fazendo. Então, se não tem debate de Brasil, debate de sociedade, debate de soberania, eu não posso fazer parte, não posso concordar. Eu não concordo. Pode falar que o Magrão é lulista, mas o Lula acertou na veia com esse negócio, cara. O Lula, mais uma vez, ele deu um tiro no alvo. Não assinam, vocês não estão debatendo o país. Para debater perfumaria, a gente não precisa de ficar assinando o manifesto. Basicamente é isso. Olá, pessoal. Agora eu vou fazer um desafio aí a vocês, para que vocês sigam compartilhando, para que nós possamos ultrapassar os 1000 likes aí, que é um marco bastante razoável para a quantidade de visualização que a gente já teve até aqui, né? Tem bastante gente nos acompanhando, somos agora 491 amigos e amigas acompanhando, 965 likes. Vou pedir uma chuva de likes aí para vocês, para que nós possamos ultrapassar os 1000 likes. Compartilhem muito, façam suas inscrições, inscrevam-se aqui no canal. Se você está assistindo e pode ser um membro, seja um membro, assim como a Tuca é membra desse e de tantos outros canais progressistas. A Ilza Zampaglione já se inscreveu no canal do Magrão. A Zilá Aparecida Ruiz Tomás, ela mandou um super sticker, eu agradeço muito. O Cássio está dizendo, muito pertinente, Magrão. Agora, Magrão, nas eleições municipais, aí, por exemplo, em Cascavel, vamos pegar um pouco do microcosmo para tentar entender o restante da realidade. As esquerdas estão unidas ou não? Cara, a princípio, como que eu posso dizer?
Uma parte da esquerda está unida, não totalmente. Por exemplo, aqui tem uma dificuldade imensa de construir com o PSOL, aqui na minha cidade. PT e PSOL parece água e óleo aqui. E eu acho que em outras regiões também isso está muito posto. PSTU, também não acredito que tenha, que faça união. Aqui não tem configurado PSB, por exemplo. Né? Não tem. Aqui o que tem é PT e PCdoB. A princípio, está tudo certo, a coligação com o PCdoB. Agora, o PCdoB é aliado histórico, né? O PCdoB é aliado histórico do partido, então é mais fácil costurar programaticamente com o PCdoB do que com o PSOL, particularmente falando aqui em Cascavel. Porque o PSOL é complicado, cara. Olha, quem olha o Freixo falando, olha o Boulos falando, não tem ideia do que é o PSOL por dentro, né? Enfim, do pouco que eu conheço, não, na hora de construir, parece-me que eles não gostam muito, não são muito afeitos à construção. E depois o PT que é acusado de querer protagonismo sempre. Mas como é que um partido do tamanho do Partido dos Trabalhadores, com capilarização quase em todos os municípios do país, vai se sujeitar a um partido que não tem uma base orgânica como o PSOL, por exemplo? Eu sou a favor de, quando possível, de que haja dois tipos de coligação que eu julgo aqui, estão de fora, né? Como eu não sou membro de partido, eu entendo o seguinte, que haveria necessidade no Brasil de uma aliança, eu sempre falei isso, como um pacto de Moncloa, que seria mais abrangente e pragmática, porque a gente tem um parlamento com muito pouca representatividade dos setores progressistas. A gente tem muitas dificuldades, a gente tem dificuldade na mídia, a gente tem dificuldade nas instituições, a gente tem dificuldade em relação a alguns setores do Ministério Público, da magistratura, né? A gente tem a questão da teologia da prosperidade de seus braços, com uma capilarização, como você falou em relação ao PT, cada vez mais expressa, principalmente nas periferias dos grandes centros urbanos, e uma outra aliança que seria de cunho programático. E essa de programático poderia abarcar, naturalmente, menos elementos em função das divergências nesta frente pragmática. Agora, vai também, Magrão, em linha da defesa que você faz do presidente Lula, surgindo uma ideia de que muita gente não está disposta à construção de frente pragmática com o objetivo de prestigiar a democracia, a inclusão social e a soberania. Tem gente que quer uma frente para simplesmente atenuar, deixar o Bolsonaro um pouco mais light, deixar o Bolsonaro um pouco mais... E, aliás, depois da prisão do Queiroz, você tem outro Bolsonaro, um Bolsonaro que até a expressão dele mudou. Não é mais aquele cara bravo, que bate, que agride e tal, né? A Tuca, quer saber se você vai tirar a barba ou não? Eu já concluo. Responde a Tuca primeiro. Cara, eu vou ter que tirar, bicho. Eu vou ter que tirar. Eu não gosto muito, não. Cabelo, barba. Eu passei um tempo de cabelo curto, sem barba, mas parece que falta um pedaço. Né? O Magrão sempre foi cabeludo e barbudo. Se olharem fotos no meu Facebook de outros tempos, meu cabelo ainda era muito maior do que está hoje. Mas eu vou acabar tendo que tirar. Penso que uma chapa 10, Lula e Requião. O Lula está com direito político suspenso. Eu espero que os direitos do Lula sejam restabelecidos com a votação da suspensão do Moro, agora no segundo semestre, na segunda turma do Supremo Tribunal Federal. O ministro Gilmar, em uma live que participou com prerrogativas, inclusive transmitida pelo DCM e pelo 247, ele disse de uma forma muito clara que se opunha aos procedimentos dessa República FBI de Curitiba, e o FBI é por minha conta, né, que não trouxe nada de útil para o Brasil, destruiu a indústria da construção, a indústria naval, a petroquímica, destruiu o crédito na política como meio de solução de divergência. Então, gente, espero que o Lula restabeleça os direitos políticos, mas hoje ele não pode ser candidato. Se ele restabelecer os direitos políticos, aí sim vai ser uma opção, uma construção de outro caráter visando aí 2022. Se ele julgar por bem participar desse processo, mais um companheiro excepcional aqui com a gente, que é o Adriano Garcia, da TV Jovens Cronistas. Eles aqui, boa noite, amigos, parabéns pela live. O Adriano esteve comigo recentemente, numa segunda-feira à tarde. Depois a gente vai estabelecer, Adriano, mais uma visita sua, do Cláudio, aí num horário melhor, num dia melhor, para que a gente possa aproveitar melhor a presença de vocês e para que mais gente também possa conhecê-los, tá bom? Stop Bolsonaro, aqui, hashtag Stop Bolsonaro Mundial,
acompanhando vocês, acreditam na queda de Bolsonaro? Então, é em linha com a pergunta que eu fiz, né, dessa aliança grande, que agora com o Bolsonaro, com expressões menos sisudas, parece que essa frente deu uma esfriada, né? Então, eu queria que você respondesse, Magrão, essa pergunta que vem do Stop Bolsonaro. Ai, caramba, que pergunta difícil, hein? Lembrei do Chicó agora, meu coro, meu corim, para responder isso. Então, cara, assim, hoje acho difícil. Eu acho que a gente não tem, por conta de toda essa argumentação que você apresentou, hoje acho complicado. O que tem são ingredientes que estão sendo colocados nessa receita, né? São coisas que estão acontecendo e que vão contribuir com a queda dele em algum determinado momento mais para frente. Porque, por enquanto, tudo isso que está posto está fazendo só um enfraquecimento. E do ponto de vista das pesquisas, inclusive até meio imperceptível, né? Você quase não percebe o enfraquecimento da base social do Bolsonaro a despeito de tudo que está acontecendo. Queiroz, inquérito de fake news, CPMI, esses movimentos de massa todos que foram feitos para além, né, e para quem da pandemia foram feitos, as torcidas organizadas, Stop Bolsonaro, enfim, todos os protestos. Hoje teve protesto no Rio, né, o bicuda no Bolsonaro, enfim, talvez isso vá contribuir, né, com o todo, mas acho que não é o momento ainda. A base, inclusive a base política dele ainda está bastante coesa no Congresso. Acho complicado ainda nesse momento. Mas o que a gente precisa fazer? Precisamos continuar fazendo o que a gente está fazendo. Então, por exemplo, aqui em Cascavel, uma cidade reacionária, inclusive, uma fazendeiraiada desgramada aqui. A gente já pôs faixa em viaduto, a gente já pôs cruz na frente de prefeitura, a gente já fez outdoor de contra o Bolsonaro várias vezes aqui na cidade, e é um movimento que está todo mundo não, vários coletivos espalhados pelo Brasil e pelo mundo inteiro fazendo. Mas as políticas nefastas do Bolsonaro, a exemplo da política ambiental, por exemplo, isso está contribuindo significativamente para essa oxidação da imagem do Bolsonaro no Brasil e no mundo. Então, acho que é um movimento crescente. A gente tem pressa, gostaria que ele caísse ontem, mas a gente também tem que ser bastante realista, da mesma forma que como quando eu falo do Lula ser candidato. Para mim, não vai ser, Rogério. Diante de tudo que está posto institucionalmente no nosso país, o Lula não recupera os seus direitos políticos. A suspeição do Moro. Eu acho que nem isso vai fazer retornar. Eu acho que eles vão achar uma brecha ali, como fizeram para Dilma. Tiraram o mandato dela, mas mantiveram os direitos políticos. É uma coisa, é um anacronismo que eles fizeram. Né? É um negócio que não deu para entender. Então, o que você está querendo colocar é o seguinte: podem julgar a suspeição do Moro, mas podem pegar, de repente, um outro processo para condenar ele em segunda instância. Por aí. Nessa Infelizmente. Eu gostaria muito, porque eu tenho a certeza que o Lula é o único que tem a capacidade de botar esse país no eixo. Tanto do ponto de vista político, como do ponto de vista social, de coesão social. Mas eu não tenho ilusões quanto às instituições brasileiras, infelizmente. Apesar que eu concordo com o Alberto Carlos, o professor Alberto Carlos, que ele diz que as instituições estão funcionando perfeitamente. Eu não nego que estão funcionando. Eu nego só o como estão funcionando. Perfeito. Carlos Eduardo, que nos acompanha, dando boa noite aqui. Obrigado, Carlos Eduardo, que nos acompanha na Baixada Fluminense. Obrigado, um abraço. Marina Santos nos informa que tivemos 1000 likes. Tem uma pergunta da Débora Karen. É sua, Magrão. Você é o convidado, você é o dono da casa hoje. E o Haddad, ela pergunta. Tá sem som, Magrão. Desculpa, coisa de amador. O Haddad, para mim, é um fenômeno, cara. Eu conheci o Haddad pessoalmente na vigília. Eu tive o prazer de conversar com ele antes dele ser candidato, bem antes, porque foi no primeiro ano, logo naqueles meses que o Lula foi preso. Então, ele ia muito. E ele não tinha essa notoriedade toda que ele teve depois, né, de assumir o lugar. Então, eu conversei com ele bastante lá na vigília. Um cara, assim, que depois que se tornou candidato, a agenda dele virou uma loucura. Mas é um cara, para mim,
um fenômeno. Um fenômeno. A capacidade que aquele cara tem de dialogar com a diversidade, ou a adversidade, aquele que é contrário. Né? A gente viu aí a última participação dele no Roda Viva, pelo amor com aquele povo, né? Mas, assim, se não for o Lula, quem no PT a gente tem? Eu falo como petista. A gente tem Jacques Wagner, a gente tem o Celso Amorim, como alguém comentou aqui. Não. Eu acho que o único nome hoje que a gente vai ter que trabalhar, se for o caso, é o Haddad. E o Haddad tem currículo, tem experiência de gestão pública de sobra para ser um ótimo presidente. Agora, vencer as eleições, aí é que são elas, né? Vai depender de muitos outros fatores, para além exclusivamente das forças exclusivamente petistas. Né? Perfeito. Bom, eu acho que a questão ainda tem muito tempo ainda para a gente construir essa candidatura, essa realidade, se efetivamente ela vai ser ou não concretizada da maneira que nós imaginamos que seja. O país está numa situação de uma crise econômica gravíssima. Essa crise econômica, ela pode, de alguma forma, também interferir nesses processos. Tem uma situação no mundo bastante turbulenta e de conflito grande entre a Aliança Sino-Rússia e os Estados Unidos e seus lobbies. Isso é algo que também pode fazer diferença. E eu estou aqui um pouco cético, naturalmente, com os destinos do Brasil, com o parlamento da natureza que tem, mas nos cabe não desanimar e continuar esse trabalho, que é um trabalho de formação e educação cívica e política permanente. Pessoal, caminhando já para o final, para os últimos minutos, eu queria pedir para vocês que vocês deem likes, façam compartilhamentos e, se puderem, se tornem membros ou membros do canal, onde serão muito bem-vindos. E a título de curiosidade, queria também informá-los que nós estamos a 14 inscrições de alcançarmos a marca dos 33 mil. Então, gente, vamos sentar o dedo aí nas inscrições para que a gente possa passar aí para segunda-feira e a próxima semana na casa dos 33 mil inscritos e para que essa luta prossiga no sentido de que nós possamos agregar gente a ela. A Kelly Regina Fagundes aqui, vamos focar na pandemia, a Laline Casais também aqui com a gente. Magrão, eu acho que eu dei uma passada agora pelo Inteligência Acima da Mídia. Pelo que eu vi, já são mais de 7.020 inscritos. Então, nós superamos aí com facilidade esse número. Nós vamos repetir isso em outras oportunidades. Eu quero dizer, inclusive, também, em relação a algumas demandas e sugestões que a gente teve aqui, de canais que estão iniciando as suas atividades. Agora, eu vim aqui recebendo nos aplicativos que nós fazemos parte, nos grupos, solicitações para participação. E a gente está super aberto para isso. A gente tem uma agenda super extensa e a gente tenta, de alguma forma, contemplar toda a sorte, todo tipo de interesse. Eu estou pensando até, e me mandaram agora uma live mostrando alguma coisa nesse sentido, que nós, de repente, peguemos 3, 4 companheiros com trabalhos sendo iniciados agora e possamos permitir que eles juntos aqui, para maximizar o aproveitamento, inclusive do tempo também, para que eles possam apresentar as propostas deles de trabalho, né? Eu acho que esse seria um caminho, para pegar aí 3, 4 trabalhos que estão sendo iniciados. Agora as plataformas, elas permitem que muitas pessoas participem ao mesmo tempo. Claro que mais do que isso também é produtivo, eu imagino, mas se de repente pegar 3 ou 4 companheiros que iniciam o trabalho agora e queiram divulgar seus trabalhos, e a gente de repente marca uma live única para que todos possam se apresentar, solicitar inscrições, e esse trabalho vai engrenar. Vamos subir, vamos crescer todos juntos. Essa é a ideia que nós queremos apresentar, inclusive aqui estamos propondo aqui por aplicativo de forma reiterada, quer dizer, não há problema nenhum, nós somos simpáticos na ideia de abrir, sim, não há nenhum tipo de barreira ou de preconceito, ao contrário do que muitas vezes a gente também encontra em determinadas situações, mas a gente tem que também ter um pouco de racionalidade na maximização do aproveitamento nesse contexto, sempre respeitando e admirando muito o trabalho de vocês que estão começando agora, tá? Aqui não tem pergunta difícil, como diz o Lula, não fica nada sem resposta, tá? Nós vamos juntos aqui prestigiar o trabalho de todos e quantos com seriedade, com compromisso dos marcos civilizatórios, né, na Constituição Federal e principalmente na empatia, generosidade, solidariedade, estejam desenvolvendo seus trabalhos. Magrão, faz suas considerações finais e convida mais uma vez o pessoal em função da rotatividade da presença dos internautas para que se inscrevam no seu canal. E quero agradecer, pessoal. Olha, um pedido aqui que eu fiz há pouco foi tão bem atendido que nós suplantamos aí a marca dos 33 mil inscritos. Já começamos a semana para cima dos 33. Vamos olhar para frente, pessoal. Vamos acelerar junto.
Legal, cara, show de bola. Rogério, eu só tenho a agradecer, cara, você principalmente. Eu acho que foi uma live sua que também, né, lá no comecinho, acho que é a primeira ou a segunda vez que eu vim aqui, que você me chamava assim, de repente, do nada, vamos lá, vamos. Que eu cheguei nos 5.000, né? Agora de novo nos 7.000. Então, muito obrigado. Eu sempre falo da tua generosidade, não é à toa. E agradecer a comunidade, né, cara? Acho que sem essa galera do chat, essa galera que recebe as notificações, essa galera que manda, agora que você tem membro, que achei é muito legal isso, né? Achei muito bacana. Pessoal que é membro do canal, que já tem a condição de ter membro. Então, essa é uma turma muito bacana e eu reforço a ideia do fortalecimento da nossa própria bolha. Né? Então, se a gente conseguir ampliar a nossa bolha, fazer ela ficar grande, enorme, bem grandona mesmo, a gente não é aquela história mais de falar o Padre Nosso para os catequizados, é qualificar a nossa própria fala para o nosso próprio povo, sem perder energia com quem quer que seja. Então, eu agradeço você, agradeço a todo mundo. Amanhã a gente volta com programação normal. A ideia é às 4 e às 21, mas as do dia não tem ainda um horário certinho, às vezes às 4, às vezes 4h30, às vezes 5 horas, e às 21 estou conseguindo fechar melhor. Então, todo mundo convidado, obrigado mais uma vez. É um prazer estar aqui, é um prazer falar com vocês. Eu aprendo muito, né? Algumas ansiedades que são típicas do meu perfil, eu tenho diminuído bastante com essas conversas, com essas interações que a gente tem feito no dia a dia. Às vezes eu xingo também, viu, gente? Meu coração não é tão lisinho assim, não. Tem um pouco de pelo. Mas é isso. É isso, Rogério. Valeu. Obrigado mais uma vez. Tamo junto. Precisar, você sabe que você pode contar. Eu que te agradeço. Eu quero dizer o seguinte, eu acho que a nossa bolha, na minha opinião, pessoal, não é de 70%, não, é de 90%, porque educação, saúde pública, universal de qualidade, todo brasileiro de bom senso quer para si, para os seus filhos e, naturalmente, para o próximo, obedecendo aquele princípio que, inclusive, está nas religiões monoteístas e no cristianismo, de que você não pode querer para o outro o que você não quer para si, contrário senso, o que você quer para si, deve exigir para o outro. Então, na fortaleza de São Pedro, por exemplo, utilizando de um dos marcos importantes do cristianismo, eu quero dizer que essa luta deve continuar, que poucos brasileiros imaginam que nós não devamos ter um Estado que possa assegurar saúde e educação públicas universais e de qualidade. E o que acontece em relação àqueles que não votaram numa proposta que suportava essa agenda, a gente já falou inúmeras vezes. A mídia corporativa, os braços da teologia da prosperidade, inventaram que a questão dos costumes, eventualmente em relação à altura da saia, ou ao fato do sujeito, do jeito que o cara penteia o cabelo, do jeito que isso aí poderia fazer a diferença e dividir a sociedade, kit gay, mamadeira de piroca e outras tantas agendas, né? Não tirando a importância das pautas, principalmente a questão do racismo, a questão dos direitos da mulher. Acho que essas são questões fortes que não podem ser abdicadas em nenhuma luta. Agora, existe uma luta também que é do Brasil e do brasileiro, por saúde, educação, universais, públicas de qualidade, ainda mais em tempos de pandemia. E eles só ganharam porque eles enganaram, porque nós não tínhamos e ainda não temos os meios suficientes para expressar um contraponto que seja suficientemente claro e amplo para debelar a quantidade de mentiras que se conta na sociedade brasileira para privilegiar meia dúzia de gente, né? Meia dúzia. Então, o canal aqui está aberto, eu diria, para mais de 90% do povo brasileiro. Para mim, respeitando muito a sua concepção em relação à questão partidária, mas para mim é uma luta que ela é absolutamente prescindível do dado da filiação político-partidária, porque ela é pelo ser humano, pelo amor, pela generosidade, pela fraternidade, pelo rearrazoamento do debate na sociedade brasileira. Eu queria desejar para todos vocês que nos acompanharam uma excelente semana, uma semana de paz, de realização, com muita saúde, com muita serenidade e com contundência quando for necessário, tá certo? E nós vamos, ao longo da semana, também aqui trazer muita novidade, muita interação. Então, tem político, tem deputado, tem vereador, tem senador, tem programas sendo aí marcados futuramente para que nós possamos divulgar, com gente da mídia corporativa também, mas que tem uma posição voltada ao prestígio dos direitos da cidadania. Meu muito obrigado. Vou divulgar em breve uma ampla relação de encontros,
Prestigie o Magrão, prestigie os canais da mídia progressista. Um abraço para a Ana M, que sempre nos acompanha, a Jacileide Oliveira, a Aninha Meirelles, a queridíssima Rosana Volpato, Orixá Carniel, Pisco Antifascista. Saibam que todos vocês, para mim, são muito importantes, e para nós, eu ousaria dizer, não é? Para a formação de um novo legado civilizatório que possa fazer com que nós abandonemos essa triste memória de tempos em que nos disseram que a discussão se resumia a gostar ou não gostar de alguém pela cor da roupa que usava, pela barba, né, Magrão, que usa ou que deixa de usar, pela preferência sexual, se gosta de homem, se gosta de mulher, como é que faz sexo, como é que deixa de fazer, se é assexuado, se é bissexual, se é homossexual. Isso aí é bobagem. Ser humano, de um modo geral, deve se respeitar pela sua condição humana. Um abraço, Magrão, boa semana para você, muita realização, saúde, muita luta. Obrigado a todos que nos acompanharam. Valeu, grande beijo. Tchau. Vamos lá. Valeu. Tchau, tchau.